Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então à quarta e última parte da aula de validade e precisão dos estudos epidemiológicos. No último vídeo então, na parte 3, nós começamos a conversar sobre validade, definimos então o que é a validade e fizemos a relação entre validade e ausência de viés. E terminamos então o último vídeo falando sobre confundimento, que é um dos 4 principais tipos de viés sistemático. No vídeo de hoje, o objetivo é que nós possamos conversar sobre os 3 outros grandes tipos de viés sistemático: viés de seleção, viés de informação e causalidade reversa, começando então pelo viés de seleção. Lembrando então, viés de seleção é qualquer viés decorrente do processo através do qual os indivíduos foram selecionados para o estudo. E o primeiro tipo, então, de viés de seleção é um viés conhecido como viés de autosseleção. O que é essa situação? É quando indivíduos com maior ou menor risco do desfecho tendem a escolher ser do grupo exposto ou ser do grupo não exposto, podendo, então, comprometer a comparabilidade entre os grupos. Um exemplo, então, de autosseleção seria a situação em que indivíduos doentes têm maior tendência a buscar atendimento médico do que indivíduos sadios. E esse comportamento, então, pode distorcer a associação entre frequência de consultas, que seria, por exemplo, a variável de exposição, e risco de morte, que seria a variável de desfecho, uma vez, então, que indivíduos mais doentes, em geral, buscam mais atendimento médico do que indivíduos sadios, e indivíduos doentes têm, em média, maior risco de mortalidade do que indivíduos sadios. Isso, portanto, então, pode comprometer a comparabilidade entre expostos e não expostos. Um segundo, então, tipo de viés decorrente do processo de seleção é quando existem recusas ou perdas não aleatórias. Por recusas, aqui eu quero dizer o seguinte, pessoal. Nós fomos lá, convidamos uma pessoa para participar do nosso estudo e ela disse, não quero participar. Isso seria uma recusa. Já o que seria uma perda? Uma perda, por exemplo, é uma situação em um estudo de corte, em que a pessoa entra no estudo na linha de base, mas entre o primeiro e o segundo acompanhamento a pessoa diz que não quer mais participar do estudo. Então esse seria um exemplo de perda. Quando a gente faz um estudo epidemiológico real, pessoal, é natural, é esperado que algumas pessoas se recusem a participar do estudo ou deixem de participar do estudo ao longo do tempo ou alguma coisa nessa linha. Isso é natural, isso sempre vai acontecer. Claro que nós queremos minimizar isso o máximo possível, mas dificilmente o nosso estudo vai ser livre desse tipo de fenômeno. E qual é o problema disso, pessoal? É que perdas ou recusas não aleatórias podem comprometer o quanto a amostra estudada efetivamente representa a nossa população-alvo, podendo então comprometer a nossa validade interna. Vamos tentar entender isso então através do seguinte exemplo. Vamos supor que no nosso estudo, 50% das pessoas ricas e 0% das pessoas pobres se recusaram a participar do estudo. Então nós tivemos um padrão de recusa que não foi aleatório, que ele teve uma clara relação com a situação socioeconômica do indivíduo. Nessa situação, então, pessoal, o que vai acontecer com a prevalência de pobreza na nossa amostra estudada? Ela vai ser, então, maior do que o que ela seria se não tivessem acontecido perdas ou se as perdas tivessem sido aleatórias. Se pessoas ricas têm maior probabilidade de não querer entrar no estudo, isso faz com que no nosso estudo a prevalência de pobreza, então, seja mais alta. Isso, então, por si só já é uma coisa bastante preocupante, porque pode comprometer, então, o quanto a nossa amostra efetivamente representa a nossa população-alvo. E por que isso é importante? Bom, será que esse padrão de perdas não aleatório relacionado com a posição socioeconômica poderia afetar o resultado de um estudo sobre os efeitos de um programa de transferência condicional de renda? Muito provavelmente sim, né, pessoal? Se, a partir do momento que eu aumento a prevalência de pobreza na minha população em função
de perdas não aleatórias, isso provavelmente vai fazer com que o efeito aparente de um programa de transferência condicional de renda naquela população como um todo seja maior. Por quê? Porque eu vou ter um percentual maior de pobreza, ou seja, um percentual maior da amostra que efetivamente se beneficia de um programa de transferência condicional de renda. Isso poderia fazer então com que nós superestimássemos o efeito desse tipo de programa em função do padrão de perdas do nosso estudo. Além disso, pessoal, perdas não aleatórias também podem introduzir associações não causais entre exposição e desfecho. E isso acontece quando a ocorrência de perdas é associada tanto com a exposição quanto com o desfecho. E essa situação, então, é chamada de perdas diferenciais. Então aqui, pessoal, nós temos um esquema representando o viés de autoseleção, em que nós temos número de consultas por ano, variável de exposição, mortalidade, variável de desfecho. E aqui, então, nós temos uma distorção da associação entre essas duas variáveis em função do efeito de uma terceira variável, no caso, situação de saúde. Notem, pessoal, que essa estrutura, que esse esquema é muito parecido com um esquema que nós usamos para ilustrar confundimento na parte 3 dessa aula. E, de fato, autosseleção é um processo que introduz viés de confundimento. Então, apesar de ser um processo relacionado à seleção, no qual os indivíduos selecionam de qual grupo eles vão participar, se vai ser do grupo exposto ou não exposto, o resultado em termos de estrutura de viés é análogo à estrutura de viés por confundimento. E aqui então, pessoal, um exemplo em que nós temos perdas diferenciais e como isso pode afetar o resultado de um estudo. Então aqui, nessa situação exemplo, nós sabemos que, na verdade, ou seja, na ausência de perdas, não há associação entre exposição e desfecho. Porém, ocorreram perdas diferenciais, ou seja, ocorreram perdas e a probabilidade de ser uma perda é associada tanto com a exposição quanto com o desfecho. Vamos tentar então entender qual foi a implicação disso para o resultado do nosso estudo. Então vamos olhar primeiro aqui para a situação em que não há perdas por acompanhamento. Nós temos então 200 mais 100, 300 não expostos, 100 mais 50, 150 expostos. Então, com base nessa tabela aqui, nós podemos calcular a incidência nos não expostos, que é 100, que é o número de indivíduos não expostos com desfecho, dividido por 300, que é o total de indivíduos não expostos. Isso deu, então, 1/3, que é igual a 33,3%. Podemos, então, calcular a incidência nos expostos de forma análoga, dividindo o número de casos do desfecho pelo número total de expostos, que também resultou em 1/3. Calculando, então, o risco relativo, incidência nos expostos dividida pela incidência nos não expostos, nós vamos ter 1/3 divididos por 1/3, que vai ser igual a 1, que na verdade nós já sabíamos que seria o resultado, porque nós sabemos, nessa situação exemplo, que não há associação entre exposição e desfecho. Agora vamos olhar, pessoal, na situação em que nós temos perdas diferenciais. Notem que o N, o número de indivíduos no grupo sem desfecho e não exposto, é igual nas duas situações. Já na situação não expostos com o desfecho, nós temos 70 após perdas e 100 se não tivesse acontecido perdas, ou seja, nós tivemos 30% de perdas nesse grupo. De forma similar, aqui nos expostos sem desfecho, nós tivemos 30% de perda, e no grupo exposto com desfecho, nós tivemos 60% de perdas. Notem, portanto, então, que a probabilidade de ser uma perda está associado tanto com a exposição quanto com o desfecho, configurando, então, o cenário de perdas diferenciais. Nessa situação aqui, então, que nós temos perdas, a incidência nos não expostos foi de 25,9%, a incidência nos expostos foi de 22,2% e o risco relativo, então, foi de 0,86%. Notem, então, pessoal, que numa situação em que, na verdade, não há associação, o risco relativo é exatamente igual a 1,
na presença de perdas diferenciais, nós temos um risco relativo diferente de 1, que então sugeriria, né, uma associação no sentido de proteção da exposição, mas esse resultado seria totalmente em função de viés de seleção devido a perdas diferenciais. Pessoal, existem ainda vários outros mecanismos que podem produzir viés de seleção. Um dos principais deles é a amostragem inadequada, ou seja, a situação em que o processo de amostragem não fornece uma amostra representativa na população de interesse. Qualquer processo de amostragem, pessoal, visa o quê? Produzir uma amostra, um conjunto de pessoas que seja representativo da população-alvo. Quando isso acontece, então, nós dizemos que o processo de amostragem, ou seja, o processo através do qual os indivíduos foram selecionados para participar do estudo, foi adequado. Caso contrário, nós dizemos que o processo de amostragem não foi adequado. Vamos pensar que nós temos um estudo cujo objetivo é estimar a prevalência de câncer em Pelotas em 2019. Então, a população-alvo são adultos residentes em Pelotas em 2019. Definida a minha população-alvo, o que eu tenho que fazer é tentar, através de um processo de amostragem, selecionar indivíduos para participar do estudo que sejam, então, representativos dessa minha população-alvo. Mas vamos supor que eu, de forma inadequada, utilizo o seguinte processo de seleção de indivíduos para o meu estudo. Incluir todas as pessoas que se internaram em algum hospital na cidade pelo menos uma vez em 2019. Então, essa é a minha amostra. Será que essa minha amostra é representativa da minha população-alvo? Provavelmente não, né, pessoal? É uma amostra, no mínimo, mais doente, né? Então, muito provavelmente, a gente vai estar superestimando a prevalência de câncer na nossa amostra em função de um processo inadequado de amostragem. Existem ainda, pessoal, várias outras formas de viés de seleção, como viés de diagnóstico, viés de indicação, entre vários outros. Então, aqui nessa aula, nós vamos falar apenas desses 3 tipos de viés de seleção: autosseleção, perdas ou recusas e amostragem inadequada. Bom, nós vimos então que viés de seleção é importante e que pode afetar os resultados do nosso estudo. Então, a pergunta que nós temos que nos fazer é como a gente evita, né, ou reduz o máximo possível o risco de viés de seleção. Bom, com relação à autosseleção, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar a possibilidade disso ter acontecido. E aí, isso vai ter que ser feito com base na literatura, em conhecimento prévio sobre a pergunta de pesquisa e também usando o bom senso. E a forma talvez mais garantida, digamos assim, da gente tentar eliminar esse problema é utilizando, então, estudos de intervenção randomizados, porque a randomização garante que o recebimento da exposição é controlado pelos pesquisadores e não pela escolha do indivíduo, eliminando, então, a possibilidade de viés de autosseleção. Com relação, então, a perdas e recusas, o que a gente sempre tem que tentar minimizar isso o máximo possível, independentemente do estudo que nós estivermos fazendo, inclusive se esse estudo for um ensaio clínico randomizado. E com relação, então, à amostragem inadequada, a gente sempre tem que tentar utilizar amostras representativas da população-alvo, que vão ser obtidas, então, através de um processo de amostragem adequado, em que nós sempre vamos evitar, então, a amostragem por conveniência. Do contrário, a gente não vai ter uma garantia de que a nossa amostra é representativa da nossa população-alvo. Partindo, então, pessoal, para o viés de informação. Lembrando, então, que o viés de informação é viés sistemático introduzido pela forma com que as variáveis do nosso estudo foram coletadas, né? Foram medidas. Então, um importante tipo de viés de informação é o viés de memória, que ele pode acontecer quando exposições são coletadas através de um questionário recordatório. Ou seja, eu quero saber sobre o meu entrevistado, sobre a pessoa que eu estou estudando, uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Mas eu estou fazendo um estudo hoje, não estou fazendo um estudo 10 anos atrás. Então eu pergunto para ela, olha, 10 anos atrás aconteceu isso com o senhor, com a senhora? E aí nós então anotamos a resposta. Então isso é um questionário recordatório. E o grande problema disso, né, pessoal, é que o nosso resultado pode ser distorcido
quando a capacidade de lembrança do entrevistado difere de forma associada ao desfecho. Por exemplo, o uso de medicamentos na gestação, no caso a nossa variável de exposição, e malformações congênitas, aqui a nossa variável de desfecho. Em geral, mães com filhos sem doença lembram menos. Elas podem até ter tomado algum medicamento, o medicamento em questão, durante a gestação, mas elas nem lembram mais daquilo, aquilo não ficou gravado na memória. Mas mães com filhos com doença, em geral, lembram melhor, porque elas têm um motivo muito forte para se lembrar disso. Então, esse padrão de capacidade de lembrança associado com o desfecho pode introduzir viés de informação, especificamente viés de memória. Um outro tipo de viés de informação, então, é o viés do entrevistador, em que o entrevistador coleta os dados de forma enviesada, ou seja, existe uma tendência do entrevistador ou do coletador de dados, tentando falar de uma forma um pouco mais ampla, de coletar os dados de uma forma tendenciosa. E isso acontece principalmente quando o entrevistador ou quando o coletador de dados conhece a hipótese do estudo e conhece se o entrevistado foi ou não exposto, se ele é do grupo exposto ou não exposto, e se o processo de mensuração do desfecho é subjetivo e não objetivo. Então, nessa combinação de fatores aqui, aumenta bastante o risco de viés do entrevistador. Então, um exemplo disso seria um estudo epidemiológico tentando avaliar a associação entre obesidade como variável de exposição e felicidade como variável de desfecho. Nesse exemplo aqui hipotético, a hipótese do estudo é que os obesos são mais felizes e os entrevistadores conhecem essa hipótese. Será que isso pode influenciar a forma como os entrevistadores vão coletar os dados sobre o desfecho? Possivelmente, pessoal? Possivelmente, no momento em que o entrevistador for entrevistar uma pessoa obesa e ele pergunta para a pessoa, você é feliz? E a pessoa diz não. Aí ele vai pensar, não, mas espera aí, a hipótese do estudo é que os obesos são mais felizes. Então, essa pessoa obesa dizendo que ela não é feliz não vai dar o resultado que eu quero. Então eu pergunto, mas você tem certeza? Veja só, a vida é tão bonita, o mundo é tão bonito. Eu tento induzir a pessoa, eu entrevistador, eu coletador de dados, tento induzir a pessoa a responder de forma que a resposta dela esteja de acordo com a hipótese do estudo. Se a pessoa obesa disser que ela é feliz, aí eu não vou ficar dizendo, mas você tem certeza que você é feliz? Veja só, tanta coisa acontecendo, a pandemia do Covid-19. Não, aí a gente não questiona quando a primeira resposta já é em concordância com a hipótese do estudo. Então, isso logicamente pode introduzir viés no nosso resultado e isso deve ser evitado a todo custo. Outra forma, então, de viés de informação acontece quando existe inacurácia na forma de medir a exposição ou desfecho. Por exemplo, erros na forma de aplicação do instrumento, instrumentos não calibrados e outros fenômenos nessa linha. Erros aleatórios na inacurácia na forma de medir a exposição ou desfecho, eles tendem a atenuar a associação. Já erros diferenciais, ou seja, erros na mensuração da exposição, que tem uma tendência sempre para um lado, e erros na mensuração do desfecho, que tem uma tendência também para o mesmo lado, isso pode criar associações espúrias, associações não causais nos nossos resultados. Vamos então ver um exemplo de associação entre obesidade como exposição e hipertensão arterial como desfecho. Vamos supor, pessoal, para fins de exemplo, que o nosso esfigmomanômetro tende a superestimar a pressão arterial de pessoas com grande circunferência do braço. Será então que isso pode distorcer a associação? E se sim, em que direção? Bom, vamos pensar então, pessoal. Em geral, pessoas obesas, elas têm uma maior então composição corporal, têm mais massa corporal e em geral vão ter então um braço com uma circunferência grande. Se o nosso instrumento de mensuração da pressão arterial tende a superestimar a pressão em pessoas com grande circunferência de braço, então, em geral, em média, a gente vai superestimar a pressão dos obesos e não dos não obesos.
Isso poderia então distorcer a associação no sentido de superestimar a associação entre obesidade e hipertensão arterial, que é uma coisa, lógico, totalmente indesejável. Como então a gente evita o viés de informação? E assim como no caso do viés de seleção, isso vai depender do estudo e do tipo de viés de informação que nós estamos falando. Cegamento dos entrevistadores para reduzir o risco de viés do entrevistador, uso de instrumentos precisos ou previamente testados para reduzir viés decorrentes da inacurácia na mensuração da exposição e do desfecho, confidencialidade do questionário para que o indivíduo que está respondendo se sinta à vontade para poder responder a verdade, não aquilo que ele acha que o pesquisador quer saber ou aquilo que ele acha que é politicamente correto ou alguma outra coisa assim. Sempre que possível, utilizar um teste laboratorial como padrão ouro. Ou seja, tentar utilizar alguma forma de mensuração objetiva para reduzir, então, vieses decorrentes de mensurações subjetivas que podem ser influenciadas por percepção do entrevistado, percepção do entrevistador, uma tendência do entrevistador, alguma crença prévia do entrevistado e assim por diante. Minimizar períodos de recordatório para reduzir o risco de viés de memória e também outras formas de se trabalhar e de se combater esse viés, dependendo aí das características do nosso estudo. Chegando então, pessoal, no último tipo de viés que nós vamos conversar então nessa aula, causalidade reversa, que é a situação em que a variável que nós pensamos que é a causa, na verdade, é a consequência. Ou seja, quando não é que o desfecho é influenciado pela exposição, mas sim a exposição que é influenciada pelo desfecho. E esse viés, né, pessoal, tem uma relação muito próxima com o critério de temporalidade proposto por Hill, critério esse que nós vimos então na aula de causalidade em epidemiologia. Nós podemos, inclusive, entender esse viés como violação do critério de temporalidade. E qual tipo de estudo epidemiológico é menos sujeito a esse viés? Corte ou transversal? Lógico que os estudos de corte, porque nesse delineamento a exposição é medida em um acompanhamento e o desfecho é medido em um acompanhamento posterior. Como a gente mede o desfecho depois, é impossível que a exposição que nós medimos antes seja afetada por esse desfecho que vem depois. Então, nós podemos utilizar estudos de corte para prevenir a possibilidade de viés de causalidade reversa. Então, aqui nós temos um exemplo de dados de um estudo transversal em que nós temos duas variáveis de exposição, tabagismo e ingesta de embutidos no último mês. E aqui nós temos a prevalência de hipertensão arterial. Tabagismo, então, nós temos nunca fumou, ex-fumante e fumante atual, e a prevalência de hipertensão em cada um dos grupos. Com relação à ingesta de embutidos no último mês, nós temos os grupos sim e não, e temos aqui a prevalência de hipertensão arterial. Vamos supor, pessoal, para fins desse exemplo, que o valor P para as duas variáveis aqui foi significativo, foi menor que 5%. Então, o que nós vemos aqui? Com relação ao tabagismo, a menor prevalência foi a observada nos fumantes atuais. E com relação à ingesta de embutidos, a menor prevalência foi observada nas pessoas que relataram comer embutidos no último mês. Bom, então será que com base nesse estudo que nós devemos começar a fumar e a comer embutidos para reduzir o nosso risco de ter hipertensão? Não, né, pessoal? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o seguinte: como é um estudo transversal, indivíduos que têm hipertensão deixaram de fumar por recomendação médica ou por uma decisão própria. Assim como indivíduos que têm hipertensão também deixaram ou reduziram o seu consumo de embutidos, dando então essa aparente associação de proteção dessas exposições com relação ao desfecho, mas que na verdade isso é viés de causalidade reversa. Num estudo de corte, nós não teríamos esse tipo de viés. Pessoal, então, para fazer um fechamento da aula e tentar fazer uma conclusão geral do que nós conversamos, em um estudo epidemiológico, nós sempre vamos atrás da verdade, ou seja, do resultado real, caso nós tivéssemos
medido toda a população-alvo e não tivéssemos nenhuma forma de viés sistemático. Então, nós sempre vamos atrás da verdade, que está representada aqui nessa figura por essa bolinha aqui no centro do alvo. Mas nós nem sempre vamos acertar, porque nós temos questões de validade, ou seja, a possibilidade de viés, que pode comprometer a validade, e a possibilidade de erro aleatório, que compromete, então, a precisão. Então, aqui nós temos uma combinação desses diferentes conceitos ilustrados de uma forma visual. Então, o que seria um estudo válido e preciso? Seria um estudo em que ele tem a tendência de acertar no alvo e que ele nunca se desvia muito desse alvo. Um estudo válido e impreciso é um estudo com características tais que, na média, se eu fizer a média dessas setinhas, elas vão estar aqui no centro, elas vão estar aqui no alvo. Mas cada estudo individualmente tende a estar distante do alvo em função de imprecisão, em função, então, de erro aleatório. Notem que o erro aleatório, porque a tendência de erro é mais ou menos a mesma, né, entre as diferentes setinhas, que é uma característica, então, do erro aleatório. Já estudos com alta precisão e inválidos são estudos que têm baixa variabilidade entre si, mas que sempre erram o alvo, estão sempre longe do alvo. E, por fim, estudos imprecisos e inválidos, né, ou não válidos, são estudos bastante sujeitos à variabilidade amostral e que, na média, também erram o alvo. Pessoal, com isso, então, nós terminamos o conteúdo da aula de validade e precisão em estudos epidemiológicos. Espero que tenha ficado claro o conteúdo. Nos vemos, então, na continuação da disciplina. Até a próxima.